Esse vídeo aqui é um vídeo resposta aos comentários do vídeo que eu acabei de publicar horas atrás sobre o caso do D-Black e da Nádia. Mas eu fui muito pontual naquele vídeo porque eu sei aquilo que já fizeram comigo, aquilo que eu já passei. E eu não desejo isso a ninguém. Mas algumas pessoas aqui deixaram alguns comentários e eles estão se achando realmente muito corretos naquilo que estão falando. Mas eu vou vir aqui só para trazer um outro lado para você fazer uma reflexão, tá? Porque às vezes a gente não está se colocando no lugar da pessoa, tá? Então vamos lá. D-Black, ele foi casado por 10 anos, não 10 dias, 10 anos. Teve idas e voltas, ele já foi pro Japão, já foi pra África, já traiu ela várias vezes e até agora ninguém viu nenhuma... Até agora ele tem as pernas dele, né? Ele tem até o Bilal ele ainda tem. Então, assim, eu não vi nada que demonstrasse que D-Black corria risco de vida. 2, eu vou responder um comentário aqui. Nádia é abusiva da relação. Ele fugiu para se proteger e não ser manipulado por ela para ficar. Você é o D-Black? Você é a Nádia? Então, assim, você afirmar e ainda justificar o cara ter fugido sem aviso, não justifica, tá? Então, assim, você achar que ela é abusiva ou não, não dá o direito de um homem sair, tá? Sem avisar. Na questão que a mulher tá dormindo, o dinheiro, as contas no banco, a joia se tiver. Então assim, se ela foi abusiva ou não, ela foi não por uma semana, ela foi por 10 anos. E para ele tava ainda ali. Então, quando ele decide fugir, esse fugir não é do relacionamento apenas. Ele tá fugindo da responsabilidade. Porque o relacionamento, o casamento tava ali existindo, até quando ele quis. E ele decidiu, de modo irresponsável, sair. Pelo menos é aquilo que está sendo contado. Eu não estava ali na hora para saber. Eu fui escorraçada, né, na internet. Humilhada. Eu estava dormindo. A pessoa saiu, foi embora. Me deixou dormindo, não falou nada pra mim, não falou nem que ia ali na esquina, não falou nada, simplesmente sumiu. E quando eu acordei, fui ligar para essa pessoa falou exatamente assim para mim: eu já estou na Dutra, estou indo para casa da minha família, fala com meus advogados, falem com meus advogados, estou passando o contato deles aí para você. Gente, eu não entendi nada. E não adianta a gente vir aqui dizendo, não, mas inventou, não inventou. Ele mesmo fez um vídeo dizendo que saiu de casa. Ele mesmo fez um vídeo dizendo que tinha contas, mas o dinheiro não estava na conta em conjunto. Na manhã do dia 21/5, quinta-feira, eu conversei com a Nádia. Ela estava bem. E logo depois que eu saí, nós ainda falamos pelo telefone, quando ela me pediu para voltar. Eu disse que não iria voltar. Na sequência, ela começou a dizer que estava com sintomas de Covid-19, que precisava que eu voltasse para levá-la ao hospital. Mas eu estranhei. Eu não voltei, porque para mim, em 1 hora, uma pessoa não tem todos os sintomas de Covid. Segui meu caminho para o Rio, que é onde eu estou hoje. Essas contas são de acesso dos dois, mas não quer dizer que é ali que está o dinheiro. Inclusive, no processo de divórcio, eu coloquei todos os meus bens expostos, ali, documentados, tudo que eu tenho, para que possa ser feita a partilha, do jeito que deve ser feito na justiça. E que ela tem que ir na justiça, se representar. Além disso, ao menos aquilo que eu ouvi no áudio, ele já tinha se organizado legalmente antes. Então não era uma pessoa que estava fugindo assim de surpresa, despreparado, porque fugiu que estava com medo.
Não, ele teve sangue frio de estar ali no lado dela, de transferir a grana, de ver advogado, de ir na casa onde eles viveram antes. Tanto que eles se mudaram. Então foi tudo muito planejado. Eles se mudaram, eles foram para um estado onde ela estava isolada, não conhecia ninguém. E ele aproveitou, foi lá, entrou em contato com os funcionários do outro prédio que eles moraram e escreveram lá coisa. Ao menos foi aquilo que ela disse. Ela disse que o porteiro chamou ela de louca, colocou lá num documento. Ele que resolvia tudo, ele administrava o dinheiro. O zelador assinando, falando que eu era louca. Só que há 6 anos atrás, nesse endereço, ele tinha me pedido em casamento. Para casar no papel mesmo. Então, ele recolheu testemunhas, ele contratou advogado, ele se preparou, avisou a família dele, se arrumou todinho. Então, que fugir é esse? E outra coisa, se realmente tivesse risco, oh meu Deus, ela vai terminar, a Nádia vai querer fazer uma besteira. Liga, mesmo ela dormindo, que é errado. Ele liga, mesmo sem razão, né? Porque assim, você tem que concluir uma coisa quando ela acontece, tá? Se ela reagisse mal durante a discussão, você poderia chamar a polícia e falar, olha, eu quero sair de casa, ela não tá me deixando sair de casa. Só que ele ia sair de casa com as mãos abanando. Porque para você, os bens, a divisão dos bens não é decidido pelo macho. A divisão dos bens é decidido no tribunal. Então, se ele sai de casa sem avisar nada, ela automaticamente não conseguiu distribuir os bens, ela automaticamente não tem como saber aquilo que tinha na conta, ela automaticamente não tem tempo. Ele fez uma coisa nas costas dela. E não foi porque ela é abusiva. Porque se fosse realmente esse motivo, ele não teria se planejado antes. E por que eu tô falando isso? Porque eu não tô defendendo ela. Eu tô tentando educar você, que vai tomar uma atitude totalmente mau caráter, covarde, contra uma pessoa. Imagina se eu faço o contrário. Imagina se, com o meu ex-embuste, sou eu aquela que rouba ele antes. Então eu invado o computador dele, eu pego todas as joias, transfiro toda a grana enquanto ele está dormindo. E saio de casa, como se nada fosse. E mando ele falar com o advogado. Isso aí, meu filho querido, minha querida, dá uma boa noite Cinderela, não é? É você fazer tudo com uma pessoa enquanto ela tá em total situação de indefesa. Porque falar que a mulher tem medo que a mulher é forte, beleza. Agora, você se aproveitar disso para fazer sacanagem, eu não acho bacana. Vamos lá, um outro. Outro aqui, o tal de Ricardo. A mulher grita, manipula e humilha o cara. E a preocupação é ser politicamente correto na hora de terminar. Olha, me desculpa a sinceridade, mas o seu pensamento é totalmente fora da realidade. Então, gente, eu falo porque eu não falo só na questão da história do Black. Eu sinalizo mulheres que podem cair nisso. Então, será você a decidir. Você acha correto você roubar a pessoa? Não sei. Ou talvez otário foi aquele que estava casado e não escondeu dinheiro. Então é errado que você, quando termina, você tem que sair roubando a pessoa? É isso? Isso é término? Eu falo isso porque infelizmente, como falaram aqui, mas e a sua mãe? Uma escreveu um comentário maior, escreveu, mas a sua mãe era mulher, a sua mãe não era abusiva? Vou nem chamar de mãe, né, aquilo ali, né? Mas a minha cuidadora era abusiva. E meu pai também saiu de casa por causa dela. Mas ele foi covarde, porque deixou 2 crianças pequenas dentro de casa, de 6, 7 anos, e saiu e não avisou. Saiu para trabalhar, não disse nem adeus, saiu para trabalhar e nunca mais voltou. E ele se planejou ele fez pior, ele construiu uma casa. Então, assim, ele fugiu. Sim, o meu pai, outro irresponsável, ele saiu de casa sem avisar, com 2 crianças pequenas dentro. E pior, ele já tinha construído uma casa. Então, assim, para ver o sangue frio.
ele, sem o nosso conhecimento, construiu uma outra casa, se organizou com as irmãs e saiu. Mas só que ele não saiu apenas no fim do relacionamento, ele fugiu das responsabilidades dele. Então, o casamento é responsabilidade, com ou sem filho. Você quer terminar o relacionamento? Termina, mas não termine sendo irresponsável. Isso que eu estou querendo dizer, porque não é correto. Imagine você ser casada com um homem que você se dedicou, você está com seus filhos ali, e numa noite, enquanto você está dormindo com seus filhos, está todo mundo em casa, tá? Aparentemente tudo estava bem, você acorda com a casa vazia, com o cara fora de casa e pior, você sem dinheiro na conta, você não sabe como é que tá a situação burocrática, você não sabe nada, você pega de surpresa assim. E o cara escapa e a justificativa é que você é abusiva. Tão abusiva que o cara se achou livre de fazer isso. Então, assim, gente, eu não vou passar pano para essa situação, não vou passar pano. Eu vou repetir para você, eu sei aquilo que eu vivi, eu sei aquilo que eu vi na pele com a minha mãe abusiva. Sim, tem mães abusivas, sim. No relacionamento também, no casamento, tem mulheres que, sufoca o cara vira pianinho, ao ponto de deixar que a mãe abuse dos filhos. Agora, no relacionamento a dois, aí a coisa fica complicada. Por isso que no meu vídeo eu falei que muitas vezes aquela que é a vítima vira o abusador e aquele que é o abusador vira a vítima. Mas nada disso vai permitir que você cometa crimes, roube, engane, manipule ninguém. Então eu tenho a minha consciência tranquila. Então eu vou dizer para você, como eu vivi isso, eu não desejo isso para ninguém. E se você não assistiu o vídeo, clica aqui e assiste o inteiro vídeo. Porém, com mais educação e consciência daquilo que eu estou falando. Beleza?